Olá pessoal, aqui é o escritor John Brodsky. Pois bem, gente, a intenção desse vídeo é expor um pouco das minhas obras. Eu tinha postado a minha intenção de fazer uma breve live sobre um assunto específico, que é política, sobre este livro aqui, ó, Política Alienante. Mas resolvi gravar um vídeo, para poder explanar um pouco sobre o que eu escrevi no decorrer desses, sei lá, quase 20 anos, e também deixar um pouco explicado o propósito da minha obra, do que eu escrevi, em todo esse processo, em todo esse período. Não precisa dizer, você também bem sabe que a escrita no Brasil, a questão de livros, da leitura, eu sempre digo nas lives que eu fiz, em textos que eu escrevo e posto, e isto está também nos livros que eu publico, o tanto quanto o brasileiro falha, nós em geral, falhamos por não cultivarmos o hábito da leitura, e o quanto vamos padecer, até quando, não sei, em insistirmos ainda, em permanecermos assim, aquém do conhecimento, não desenvolvendo uma postura da busca de um desenvolvimento intelectual. Quando eu falo de desenvolvimento intelectual, de uma vida intelectual, de leitura, necessariamente eu não estou me referindo a uma formação acadêmica, até porque aqui no Brasil está em extrema expansão, está em alta as formações universitárias. Nunca vivemos uma época de tantos formadores, de tantas cabeças formandas, os formandos universitários. Porque especificamente a educação para o brasileiro é ascensão social, é a busca de uma profissão, conhecimento para o mercado de trabalho, a busca do conhecimento, a busca do autodesenvolvimento intelectual para a sociedade em geral é instrumental, é um meio para alcançar um objetivo, que é a ascensão social, um cargo, uma renda. Então o conhecimento ele sempre é com o intuito de um finalismo. Claro que isso é uma realidade, eu não estou aqui sendo um negador de que você tem que ter um nível superior, que você tem que frequentar a faculdade. Mas a questão é que isto é preponderante, é a premissa, é a primazia, é o fundamento, é o que rege toda a educação brasileira. É você entrar na faculdade, você ter o diploma e ponto. E você se autodesenvolver, né, naquela área específica, fazer uma pós-graduação e etc., mestrado, enfim. E a parte cultural, e a capacidade mental, e o horizonte de consciência que exige um repertório de conhecimento para que interpretemos a realidade em nosso entorno, para que saibamos julgar, para que saibamos discernir aquilo que nos é apresentado em todas as áreas, nas áreas políticas, nas áreas sociais, nas áreas intelectuais, nos aspectos até espirituais, sociais, como já falei. Veja, isso exige o que Aristóteles denominou de frônesis, que é uma moral, que é uma têmpora prática, uma moral desenvolvida. Isso era muito preponderante, presente, valorizado pela educação clássica grega. Isso está lá no livro, inclusive, de um alemão, esqueci o nome agora, mas o título é Paideia.
um calhamaço assim de 1.500 páginas, Jagd Wagner, alguma coisa assim. Inclusive estou lendo o livro. Ali ele explica de uma maneira detalhada a formação intelectual do homem grego, nos conhecimentos clássicos, nas 7 artes liberais, que é a escrita, que é a gramática, que é a retórica, que é a dialética, que conhecemos como trivium, assim como temos o quadrivium, que envolve a aritmética, envolve a geometria, envolve música, enfim, eu não quero estar tratando desse aspecto, eu quero aqui falar da política. Por que eu fiz essa introdução a respeito da educação, da formação educacional? Porque isso tudo tem a ver, começa lá, é a base, para que possamos ter uma nação minimamente equilibrada, moral e ética, civilizada, em termos políticos, necessário se faz uma formação intelectual, que abrange também a formação espiritual. O pessoal aqui já, depois eu respondo, porque eu sempre falo que a solução da política não está na política e nem nos políticos. Começa comigo e com você. E eu quero explicar neste organograma, neste gráfico aqui, esse meu conceito, que não é meu, isso é histórico, isso é fato, isso é a realidade. Então eu vou tentar explicar esse organograma. Está aqui os meus 2 livros. Eu quero rapidamente mostrar para vocês aqui um pouco da minha obra, que está aqui disponível na Amazon. Ó. Se você for na Amazon digitar John Brodsky, eu vou falar um pouquinho das minhas obras, dos meus livros, ó, eles irão aparecer, como vocês estão vendo aí. Eu tenho livros na área cristã, na literatura cristã, relacionada à fé espiritual, política, crítica social. Esse especificamente, O Salto para a Fé, é um livro testemunhal que eu relato o meu processo de antes ser ateu e pós o ateísmo, hoje como cristão. Então, na Amazon tem todos os meus livros disponíveis, Mentalidade Alienada, Alienação Espiritual, Inteligência Conformada, Nosso Caráter Procede por Ser ou por Ter, A Fé que Fala, enfim, são um total de 21 livros disponíveis na Amazon. Então deixa eu voltar aqui no organograma. E também, deixa eu voltar aqui, você digitando no Google John Brodsky livros, o Google vai mostrar para você as minhas obras disponíveis. Basta ir no Google que tudo você irá encontrar sobre o que eu já escrevi, lives e etc. Iremos voltar aqui. Eu quero contribuir minimamente com essa explicação, que não sei se vai ser fácil tentar explanar aqui para você de uma forma bem compreensível e objetiva e resumida, mas de uma forma que te esclareça de uma vez por todas, um pouco do que é a realidade política, que não se trata de partidarismo, você ser de esquerda ou você ser de direita, você que falar aqui no popular aqui, Bolsonaro e Lula, essa polaridade que a gente se encontra, porque hoje existe uma paranoia assim, sabe, ao ponto da neurose, fanatismo, idolatria, em que você ou é A ou é B, sabe? Ou se você se transformou em uma tomada, liga e desliga, ou você está ligado ou desligado, você é binário, ou é 1 ou é 0. Eu vou tentar com toda a humildade, com toda a sinceridade, de coração aberto aqui para você, não estou querendo te persuadir, a minha ideia aqui não é te convencer a nada. Se preocupa, não sou comunista disfarçado, não, eu não sou nenhum esquerdista, deixa dessa paranoia. Estou falando para você que, sabe, com a maior sinceridade, abra um pouco a mente,
dê essa oportunidade para você mesmo, para entender o que eu vou te explicar. Porque não sou eu que irei libertar sua mente, não sou eu o detentor da verdade e da realidade. São os conhecimentos que irei expor aqui para você. São as verdades e as realidades que eu irei expor. E se elas forem de fato o que são, elas por elas mesmas irão fazer os devidos efeitos na sua vida. Elas irão convencê-lo por elas próprias. Não a minha capacidade de persuasão, de convencimento, de retórica e etc. Então esse organograma aqui é o que eu tentei imaginar do que um cosmo, do que uma ordem existencial no qual vivemos. Porque nós vivemos, como está aqui, ó, vou pegar minha caneta aqui, ó. Nós vivemos aqui numa realidade existencial, mas esta realidade existencial ela não precede, ela é póstuma, porque antes dela existe Deus. Deus é a supremacia, a primazia. É de Deus o sentido de tudo, a existência de tudo. O do nada se fez o ser. Como está em Gênesis, disse Deus: haja luz. Deus é o Logos poderoso, a ordem, sabe? Então, ele trouxe à existência a não existência. E esta existência, ela tem um conteúdo. Ela é constituída de atributos, características, e são estes conteúdos, estas características que eu quero evidenciá-los para você, elucidá-los, tentar minimamente explicar como a política que está nessa esfera aqui, ó, atua alienando todas as demais esferas, começando pela consciência, mas anteriormente atuando no alicerce humano. Porque a política é, não no sentido estrutural, fisiológico, mas ideológico. Ela atua por meio das ideias. Mas a política tem um aspecto pragmático, fisiológico, estrutural. O aspecto pragmático, fisiológico, estrutural, objetivista, são ideologias, são ideias também. Nada funciona sem ideia. Essa caneta, por mais palpável e concreta que ela seja, eu estou pegando nela, o que é mais verdadeiro nela não é ela em si, porque eu posso quebrá-la, ela pode deixar de existir aqui da tua frente, mas a ideia da caneta existe. Ela pode ser feita, produzida novamente, entendeu? Agora, como as abstrações, aquilo que é abstrato, as ideias, elas são mais verdadeiras do que propriamente as concretudes, do que propriamente aquilo que pegamos e apalpamos e vemos e ouvimos. São as ideias que fundamentam, que trazem a materialização aquilo que percebemos na existência. Então nós somos um ser ontológico, um ser que pensa, que tem alma, que tem vontade, que tem coração, que tem desejo, que tem um espírito, e que nos relacionamos na esfera existencial, metafísica. Poxa, o que você está falando aí, cara? Tem a ver isso com política? Esse é o problema. Esse é o problema, tem tudo a ver. Enquanto você não entender isso, você achar que política é assistir CNN, assistir Pingo nos Is da Jovem Pan, você assistir os comentaristas, os especialistas, você achar que tudo se reduz àquilo, onde você vai ser alienado, onde você vai ser manipulado, você será uma massa de manobra, e imperceptivelmente você estará aderindo a uma pauta, a um partidarismo. Eu sou imparcial, eu não, sou neutro, eu analiso, conversa fiada. Inclusive todos nós estamos suscetíveis a sermos manipulados e alienados. Nós nascemos alienados. Isso mas é um assunto para esse livro aqui, A Consciência Intelectual. Este é o meu livro principal,
Deixa eu fazer um parênteses aqui. Essa é, digamos, é minha opus magnum, minha obra-prima, minha obra principal, de 400 e tantas páginas. Aqui eu trato da consciência, da expansão do horizonte, da percepção da realidade existencial. Aqui eu me utilizei de todas as bibliografias que eu li, estudei por 7 anos e coloquei neste livro. Eu tentei condensar em um único volume todo o repertório de conhecimento que pode proporcionar um discernimento intelectual baseado na consciência, porque tudo está na consciência. Porque a consciência é um órgão que nos faz entendermos a realidade. Não é necessariamente o intelecto, a cognição, não é necessariamente os raciocínios intelectuais, mentais. Eles contribuem. Veja, eles são fatores, eles são ferramentas da consciência, mas ela é a base, é o que nos faz humanos, é o que nos faz percebermos o nosso entorno real. Então isso eu me utilizei de muitos grandes escritores, autores, filósofos renomados como Eric Voegelin, Eric Weil, excelente filósofo alemão, Xavier Zubiri, Ortega y Gasset, Bernard Lonergan, e a lista é imensa, Platão, Aristóteles, enfim, até filósofos como Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Baruch Spinoza, David Hume, John Locke, sabe? A lista é imensa, não é um achismo. Eu achei bonito o tema e fiquei escrevendo aquilo que eu penso. Veja, esse é o desafio de todo aquele que escreve, deixar a verdade se manifestar pela escrita. Você não tem que intervir criando ideologias, criando um solipsismo. O que é um solipsismo? É uma cosmovisão particular sua que você quer imprimir ali para que as pessoas comprem a tua ideia. Eu sempre falo para Deus, que eu tenho um princípio, como está em Provérbios, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Ou seja, o princípio de tudo que nós formos realizar está nos submetermos às verdades e às realidades e nos enquadrarmos a ela, não tentarmos nós manipularmos, intervir. Então veja, eu criei aqui esse organograma, como você bem está vendo aí, como eu expliquei, realidade existencial, o conteúdo dessa realidade são essas esferas. Nós vivemos nestas esferas aqui. Parece tudo, eu sei que isso tudo parece um tanto quanto abstrato, teorético, parece uma tese, assim, longe da realidade, mas entenda, isso é tão real quanto a caneta que eu acabei de explicar. Eu só quero que você aceite e entenda isso. Isso aqui é uma realidade. Eu estou vivendo dentro dessa esfera. Você também, nesse momento agora, desse vídeo. Estamos aqui nessas esferas. Olha, quais as esferas? Esferas da inteligência, da realidade. São 4 realidades. Nós estamos em 4 realidades. Realidade espiritual, realidade intelectual, emocional e social. Eu coloquei aqui real. Aí acabou se criando um neologismo realesinenso. Esse realesinenso significa realidade espiritual, intelectual, emocional e social. Nessa realidade espiritual nós vivemos a fé, nós vivemos as religiões, existem as religiões, as crenças, os espíritos, as potestades celestiais. Existem essas realidades, quer você acredite ou não, mas elas existem. E tem a realidade intelectual, que estamos nas esferas do conhecimento, das descobertas, das revoluções, das tecnologias,
a Revolução Industrial, enfim, a Revolução Tecnológica, então são esferas, ou seja, são realidade intelectual no sentido de existirem conhecimentos a serem descobertos na existência e que o homem, pela inteligência, pelo intelecto, pela sua criatividade e imaginação, busca, sabe, não criar nada, mas desbravar, explorar. É um processo de exploração, como se fosse uma expedição intelectual na busca dos conhecimentos que já existem, tudo já existe, o nosso DNA, se nós formos, eu li numa revista científica que todas as informações já estão impressas, já estão ali no nosso DNA, sabe, um pedacinho do nosso cromossomo contém tantas informações, todo conhecimento, tantos conhecimentos, um pedacinho do nosso DNA, está tudo ali escrito, tudo determinado. Existe um DNA existencial, existe um enorme cromossomo no cosmos, no universo, que já está tudo determinado, as moléculas, os conhecimentos, as ideias. O que cabe ao homem decifrar. Diga-se de passagem aquela parte do Édipo Rei que entra na cidade e fala para a esfinge, fala, decifra-me, eu te devoro. Se você sabe um pouco de educação clássica, você está sabendo o que eu estou dizendo. Édipo Rei decifra o grande enigma daquela cidade, que esqueci o nome da cidade grega, Tebas, eu acho isso. Decifrou e ele se transformou em rei da cidade de Tebas. E é onde aquela tragédia grega, que ele mata os pais, né, que ele mata o pai dele, enfim, onde o Freud desenvolveu o complexo de Édipo. Mas eu quis só para você entender. Eu gosto de fazer esses insights assim, não é para exibição intelectual, é só para você entender como é importante nós termos esse arcabouço cultural para entendermos. Eu acabei de falar da história, da literatura. Então, o Freud desenvolveu um dos conceitos da psicanálise lendo Shakespeare, lendo literatura grega, lendo Sófocles, entende? Lendo literatura clássica. Então, não foi num calhamaço de um livro de filosofia da faculdade onde ele estava, não. Não foi num calhamaço, não foi em nenhum tipo de filosofia já prontinha, não. Ele foi buscar na cultura. Por isso que é importante, a política é a cultura. Começa na cultura. Entenda que começa na cultura. Não começa você assistindo jornalzinho ou apoiando um partido, um presidente, ou um político, ou um candidato. Política não é isso. Uma política verdadeira, para você ter um discernimento real da política, você precisa entender. Você precisa desenvolver. Claro, o intelecto. Começa na consciência, o intelecto e o espírito. Engloba, abrange tudo, gente. Abrange o espírito, abrange as emoções, os sentimentos. Porque nós, como está aqui no gráfico, alma, mente, coração e vontade. Esse é o nosso alicerce. E a política alienante começa a atacar esse alicerce. Não começa necessariamente pela consciência. A consciência é o resultado de um trabalho de tempos, alterando os costumes, a moral, os conhecimentos, sendo manipulados desde a educação infantil, por meio dos livros didáticos, desde a pedagogia, a formação dos pedagogos. Então, isso tudo começa por um processo lento e gradativo, que Antônio Gramsci denominou de uma hegemonia, a hegemonia psicológica. No livro dele, Cadernos do Cárcere, são vários cadernos, volume 1, volume 2, volume 3, ele explica bem como alterar gradativamente a moral humana, alterando a psicologia. É o uso da força, é a coerção sem o uso da força. É a revolução sem a necessidade de arma. Então essa guerra foi vencida pelas ideologias aqui no Brasil. Se nós formos aqui
planar as ideologias que existem em todas as áreas do conhecimento, desde a área jurídica, pedagógica, nas humanas, na psicologia, que nós vamos aqui até o final do ano falando sobre isso. Então, Antônio Gramsci é digamos assim, o autor principal, o intelectual fundamental para entendermos todo esse processo gramscista, né? Que tanto é falado, reverberado, mesmo que ninguém nem sabe quem é Gramsci. Esse pessoal aí de direita, alienada, que só reproduz o que uns influencers ficam dizendo aí na internet ou nos canais de YouTube. Eu acredito que pensa que já sabe alguma coisa, né? Mas a coisa é muito mais complicada. Então, esse livro, Política Alienante, eu explico bem mais detalhado como funciona. Esse organograma originou-se desse livro. Eu escrevi o livro e resolvi fazer esse organograma. Como eu acabei de explicar, nós vivemos aqui nessas esferas. A esfera emocional. O que é essa esfera emocional? Somos a natureza humana, gente, né? A emoção não é no sentido, veja, não é emoção no sentido de sentimento, não, emoção relacionada à natureza humana, ao caráter, à moral, à frônesis, como eu falei lá atrás, que Aristóteles fala que o ser humano ele precisa desenvolver a frônese, que é a têmpora prática, o conhecimento prático, o conhecimento derivado das experiências, moral prática. Kant chama isso de moral prática, no livro dele, Crítica da Razão Prática. Então, ele até diz no livro dele, o imperativo categórico, que precisamos agir de tal forma que estas nossas atitudes sejam como se fossem um valor universal, um exemplo, um exemplar universal de ato, ao ponto de se transformar em uma lei. Então, olha, esse livro, eu trato aqui dessas 4 realidades. Realidade emocional, que é a moral, os valores, os princípios. Isso não se desenvolve intelectualmente. Não é lendo um livro, Crítica da Razão Pura de Kant, que você vai desenvolver a frônesis, que você vai desenvolver a sua consciência moral. Não é por aí que funciona. É por uma experiência, por uma vivência. É pelas sensações também. Então são aspectos, os valores, os princípios, os sentimentos, os relacionamentos. E isso abrange também o intelecto, abrange também a fé, a espiritualidade. Veja, essas esferas, eu as fiz organizadinhas assim, mas elas não são assim bonitinhas. Umas são interdependentes umas das outras. Sabe, uma ligada na outra. Existe espiritualidade na intelectualidade, intelectualidade na espiritualidade, emoção no intelecto, intelecto na emoção. Ou seja, há um crossover aí, né? Seja uma permuta, um relacionamento aí, uma interconexão, né? Eu fiz aqui para você entender, mas há uma interconexão. E aqui, para finalizar, o aspecto social, a realidade social, aqui que envolve o grupo, envolve o coletivismo, o coletivo, a sociedade, a civilização. Ou seja, a realidade social, como eu falei, estamos aqui, eu vivo numa cidade, eu saio, vou para o centro, tem pessoas andando. Então, aqui, aí um país, uma cidade tem economia, tem política, tem a esfera familiar. A sociedade é primordialmente, em sua essência, originada de uma particular esfera que é a familiar. Então, veja que a realidade social, ela é verdadeira, nós vivemos nela, temos uma família, temos um emprego, temos amigos, temos colegas de trabalho, vivemos numa cidade, num estado, num país que tem uma economia, que tem os seus problemas políticos, e veja como isso tudo é verdade, isso tudo é real. E nessa esfera social em que vivemos num país, numa cidade, relacionando com pessoas,
e temos que trabalhar, nós temos os nossos valores, a nossa moral, e temos nossas ideias, e desfrutamos das descobertas da ciência, como tecnologia, o avanço da medicina, e temos a nossa fé, a nossa crença. Veja, um é interligado. Veja, vivemos nessa condição existencial. Porém, a esfera política, ela tem uma peculiaridade específica e perigosa de atuar em todas estas, alienando. A política, ela é muito perigosa porque ela tem um aspecto do poder. Do poder. E que poder é esse? É um poder ideológico. E é o poder estatal também. É o poder da autoridade. É essa esfera que eu destaquei, onde entra o meu livro, Política Alienante, que vai explicar detalhadamente como a esfera política vem primeiro. Olha só, a esfera política tem um atributo peculiar do poder atrelado ao Estado, e ela vem aqui atuar na nossa, ela vai nos condicionar, é onde entra a alienação, que vem aqui atingir a nossa alma, nossa mente, nosso coração, nossa vontade. Então, olha, quando ela trata o nosso alicerce, aduba o terreno para poder atuar na sua mente, aí você vai o quê? Se relacionar com o mundo, com a sua inteligência, com as suas capacidades, com a sua consciência, já um tanto quanto influenciado e condicionado por meios de ideias implícitas, pressupostas. A ideia é fazer com que uma espécie de cosmovisão implicitamente norteie a sua vida. Você não vai deixar de executar, de ser um bom médico, um bom engenheiro, um bom advogado, etc. Profissionalmente, instrumentalmente, você será exímio em suas atividades. Porém, como pessoa, como ser humano, como alguém que pensa, que enxerga o mundo, que se relaciona com a família, com seus amigos, com seus familiares, você não vai usar os seus conhecimentos instrumentais nesse momento. Não, o que vai te influenciar são essas ideias incutidas, desde quando que te influenciar, que foram penetrando na sua mente, no seu imaginário. Porque as ideologias, as ideias, elas trabalham o imaginário social, mental, que é aquilo que nos influencia sem que saibamos que estamos sendo influenciados. Entende? É como aprender a dirigir, é algo automático, você não percebe essa influência, porque é constitutivo da tua natureza. Vou dar um exemplo, você está dirigindo o carro, você não vai pensar assim, eu vou para a primeira, segunda, terceira, você não vai parar, baixar a cabeça e olhar, não, você vai fazer isso automático, porque você já foi treinado, você treinou isso muitas vezes, repetidas vezes. A ideia do condicionamento ideológico, via política, ideológica, exatamente essa, te condicionar a ter reações, pensamentos, posturas, até o vocabulário, até a linguagem, condicionada, direcionada, modelada de uma forma tal que você não perceba. Veja, por isso que não é fácil, gente, você desalienar uma pessoa que tem uma crença, que tem um pensamento, porque não é questão de convencimento intelectual, não é questão de você evidenciar os fatos e as verdades, por mais gritantes que elas sejam. Porque a questão não é mental, não é intelectual, não é racional, é espiritual, é moral, é sentimental, é algo arraigado, entranhado nas entranhas mais profundas do ser, daquela pessoa, daquela sociedade. Por isso que a política ela precisa primeiramente ser desenvolvida pela educação, pelo conhecimento. Que a política não é apenas formas de governar, formas de governo. Trata-se de pessoas, trata de seres humanos, trata-se de ideias. Então, olha,
Esse organograma eu poderia aprofundar com você, mas já está dando 34 minutos aqui. Eu vou finalizar, eu esperava fazer este vídeo em 15 minutos ou 10. Já são 34 minutos aqui. Então espero que você tenha assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, contribua com o meu trabalho. Eu já te mostrei onde você acessar meus livros. Na Amazon está aqui. Você adquire meus livros, tem promoções, ó. A política em off, sobre política. Eu escrevi Política Alienante. Eu escrevi este que está em minhas mãos, a política como um poder de alienação, manipulação, cosmovisão e dominação. Então eu estou aqui destacando os livros sobre política, porque eu estou tratando mais da política. Então, meu livro aqui também, ó, Consciência Intelectual. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até mais.